Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula Ética, Educação e Sociedade. Vocês já pararam para refletir sobre o que é ética? Ética tem a ver com a moral? Como a construção de valores? Com os conceitos de bom e mal? Como esta discussão pode contribuir para o equilíbrio das relações sociais? Qual a relevância dessa discussão para a gestão em organizações aprendentes? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGoa a ação é comunicativa. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. É um conjunto de valores morais e princípios sociais que norteiam a conduta humana, objetivando o equilíbrio e favorecendo a estabilidade das relações em sociedade. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social, construída por uma sociedade com base nos seus valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade. Além disso, a ética também se constrói em grupos ou locais específicos. Trata-se da chamada ética especializada, profissional ou deontológica, como, por exemplo, a ética médica, a ética empresarial, a ética docente, a ética jornalística, a ética nos esportes, a ética na política, dentre várias outras. Se a natureza da ética dimensiona a participação do outro como elemento de vigor existencial, então o sujeito ético só poderia considerar-se como tal quando consegue entender que o eu e o outro são um só, diante da diversidade, da pluralidade e da universalidade. Para entendermos melhor tudo isso, recebemos na videoaula a professora mestre Melissa Guzmão, professora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Olá, professora Melissa, seja muito bem-vinda a esta videoaula. Como é que o estudo da ética relaciona-se com o pensamento grego? Obrigada, Washington. É um prazer estar aqui. Bom, nós podemos dizer que ao longo da filosofia clássica sempre esteve presente a pergunta sobre como resolver esses dilemas morais e como formar esses valores na sociedade, sobretudo nas jovens pessoas. O que lhes deveria ser ensinado para alcançarem a virtude. Nesse sentido, a educação e virtude não poderiam ser pensadas separadamente. Toda a sociedade e a cultura estão presentes na formação do ser humano e do cidadão. Os gregos buscavam um ideal de excelência e perfeição através da educação. A excelência do homem enquanto cidadão das instituições e das cidades. Não era apenas um fim esse ideal, mas se fazia presente também na educação grega. Ele era meio, princípio, forma e ação. Podemos dizer que o homem grego deveria ser educado para a virtude, de modo virtuoso, por pessoas virtuosas, praticando ações virtuosas e fazendo sociedade virtuosa. Em qualquer sociedade que se observe, será sempre notada a existência de dilemas morais em seu interior. Os dilemas morais são reflexos das ações das pessoas e surgem a partir do momento em que, diante de uma situação qualquer, a ação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos centraria aquilo que genericamente a sociedade estabeleceu como padrão de comportamento para aquela. Professora Melissa, a ética relaciona-se com a moral e com a ação humana. Uma sentença ética é também uma declaração moral? Professor, podemos responder a essa pergunta de forma ilustrativa com uma pequena história árabe.
Um homem fugia de uma quadrilha de bandidos violentos quando encontrou, sentado na beira do caminho, o profeta Maomé. Ajoelhando-se à frente do profeta, o homem pede ajuda para se esconder dos malfeitores. O profeta manteve a calma e responde: continue a fugir bem à minha frente e eu me encarrego dos que estão te perseguindo. Assim que o homem se afastou correndo, o profeta levantou-se e mudou de lugar, sentando-se na direção de outro ponto cardeal. Os integrantes da quadrilha chegaram e, sabendo que o profeta só podia dizer a verdade, descreveram o homem que perseguiam, perguntando-lhe se o tinha visto passar. O profeta perguntou por um momento e respondeu: falo em nome daquele que detém em sua mão a minha alma de carne. Desde que estou sentado aqui, não vi passar ninguém. Os malfeitores, acolhendo como certas as palavras do profeta, prosseguiram em direção oposta. Pois bem, o que essa história nos diz sobre ética e moral? Podemos dizer que a moral incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em sociedade. Regras essas determinadas pela mesma sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral. Quem as desobedece é uma pessoa imoral. A ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isso é, que reflete sobre as regras morais. A reflexão ética pode, inclusive, contestar as regras morais vigentes, entendendo-as, por exemplo, ultrapassadas. Se o profeta fosse apenas um moralista, seguindo as regras sem pensar sobre elas, sem avaliar as consequências da sua aplicação irrefletida, ele não poderia ajudar o homem que fugia. Ele teria de dizer a verdade, mesmo que a verdade tivesse como consequência a morte de uma pessoa inocente. Se avaliarmos as ações e as palavras do profeta com absoluto rigor moral, temos de condená-lo como imoral, porque em termos absolutos ele mentiu. Mas se avaliarmos a ação e as palavras do profeta nos termos da ética filosófica, precisamos reconhecer que ele teve um comportamento ético, encontrando alternativa para cumprir a regra moral de dizer sempre a verdade e, ao mesmo tempo, ajudar o fugitivo. Logo, embora seja possível ser ético e moral ao mesmo tempo, ética e moral não são sinônimas. Também é perfeitamente possível ser ético e imoral ao mesmo tempo, quando, por exemplo, desobedeço uma determinada regra moral porque, refletindo eticamente sobre ela, considero equivocada, ultrapassada ou simplesmente errada. A confusão entre ética e moral pode ser resolvida se compreendermos que moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive. Já a ética tem como finalidade um caráter de justiça e igualdade comuns e surge com sociedades. Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. A ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis. A ética é, portanto, o questionamento da moral vigente, tendo como finalidade o bem comum. Professora Melissa, a partir de tudo isso, uma pessoa que rompe ou que quebra os princípios éticos da sociedade a qual pertence pode ser considerada antiética. Há sanções para quem é antiético? A ética tem ligação com o direito ou com a lei? Essa é uma questão bastante interessante, porque embora se trate de coisas distintas, elas estão interrelacionadas. Como dissemos, a moral tem um caráter prático imediato, visto que faz parte integrante da vida cotidiana da sociedade e dos indivíduos, mas também porque está presente no nosso discurso e influencia os nossos juízos e opiniões. A ética, pelo contrário, é uma reflexão filosófica, logo puramente racional, sobre a moral, claro. Assim, procura justificá-la e fundamentá-la, encontrando as regras que efetivamente são importantes e podem ser entendidas como uma boa conduta a ser aplicada a todos os sujeitos, o que faz com que a ética seja de caráter universalista, por oposto, obviamente, ao caráter restrito da moral, visto que esta pertence a indivíduos, comunidades e sociedades, variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Por sua vez, uma norma moral ou ética não pode ser considerada uma lei, apesar da semelhança. Uma sanção ou punição por um comportamento antiético ou imoral é também um julgamento ético ou moral de seus pares, cujas consequências se adstringem à atuação social do sujeito. A lei, de forma contrária, é um acordo sobre a necessidade de positivação de uma norma. Significa que transcendemos da sanção moral para a sanção monopolizada pelo Estado.
como, por exemplo, as indenizações, multas, penas privativas de liberdade. O Estado, através de seu poder de tutela, de proteção, é responsável por, através de sua força, atribuir essas sanções. Mas esse valor, essa moral transformada em lei, não pode ser automática. O agir do sujeito deve ser conforme o direito, no qual também está a lei, pois o direito também envolve costumes, princípios e valores que são mediados por sua interpretação a fim de dar uma solução ao caso analisado. Nesse sentido, a ética é imprescindível à aplicação do direito, pois o objeto de estudo da ética é justamente o que guia a ação, os motivos, as causas, os princípios, as circunstâncias e as consequências dessas ações. Aqueles que interpretam a lei devem levar esses fatores em consideração. A interpretação da lei também envolve um aspecto ético, pois seu objetivo sempre há de ser o bem comum, sem desconsiderar, obviamente, as causas da ação. Professora Melissa, o fato de se considerar a ética como a expressão única do pensamento correto implica a ideia de que existem certas formas de ação preferíveis a outras, as quais se prendem necessariamente um espírito julgado correto. Tomando-se por base essa definição, existiria uma natureza humana verdadeiramente que seria a fonte primeira das regras éticas? O que é que a senhora acha a respeito disso? Sim, alguns filósofos falam em uma natureza verdadeira, fonte primária das regras éticas. A primeira seria a universalidade ética. Essa natureza humana verdadeira seria aquela do homem sadio e puro, em que habitariam todas as virtudes do caráter íntegro e correto do ser humano. Toda a ação do homem ético seria, então, dentro dessa perspectiva das fontes, uma ação ética. Existem ainda normas de caráter diverso e até mesmo oposto à ideia da universalidade ética. São as normas relacionadas à forma ideal e comum do comportamento humano, expressam no que chamamos de princípios válidos para todo o pensamento. Os princípios válidos para todo o pensamento também seriam uma fonte. Teríamos também a busca refletiva dos princípios do comportamento humano. Assim, cada significado do comportamento ético tornar-se objeto de reflexão por parte dos agentes sociais. Essa seria a procura racional das razões da conduta humana. A legislação também seria uma fonte ética, uma vez que, em tese, a lei refletiria um acordo social acerca de condutas válidas. A investigação dos costumes também poderia ser considerada uma fonte ética. Professora Melissa, nós podemos dizer que na compreensão do sentido ético existe uma proporção entre aquilo que eu posso, eu quero e eu devo. Nem tudo o que eu posso, eu quero, nem tudo o que eu quero, eu devo e nem tudo o que eu devo, eu posso. Perpassa, então, nessa proporção de sentido, um caráter educacional? O que a educação tem a ver com ética? Bom, professor, para responder essa pergunta, temos que entender a educação dentro do contexto que vivemos hoje. Durante a Idade Média e na Idade Moderna, a ética não era considerada uma ciência, logo não havia uma relação entre ética e educação. Essa visão só foi modificada na Idade Contemporânea, onde a ética teve uma nova conotação, sendo dessa forma considerada como ciência. Com isso, fortaleceu-se o argumento de que a relação entre a ética e a educação é notória no cotidiano do ser humano, pois ambas são extremamente importantes para a sua formação moral, intelectual e teológica. Não há como isolá-las por ações, pois elas estão inseridas no mesmo contexto da sociedade. Mas é preciso compreender a relação existente entre a ética e a educação para se entender melhor o aspecto da ética no contexto educacional. A ética não é apenas uma teorização do agir moral, ela é uma prática que está vinculada diretamente à ação humana na sociedade. Logo, ela é vivenciada em contextos diferentes na sociedade, como, por exemplo, no político, no social, no econômico e no educacional também. A ética na educação, além de formar, também constrói o indivíduo, permitindo que o mesmo se compreenda como um membro da sociedade, assumindo dessa forma as responsabilidades que lhe cabem como cidadão. Logo, é praticamente impossível pensar no processo de ensino e aprendizagem sem uma referência ética, pois ambos se entrelaçam. O acesso ao conhecimento e às habilidades são importantes no processo educacional e constituem parte do processo de formação humana na educação. Mas isso não deve ser confundido com a totalidade do processo. A ética inserida na educação desenvolve no indivíduo a capacidade de estabelecer relações entre esses conhecimentos e habilidades, orientando para a prática da cidadania. Professora Melissa, os processos educativos desenvolvidos na família e nos primeiros níveis escolares levam primeiro a criança a conhecer o que ela não deve fazer, ou seja, através da cultura do não.
Como a educação pode superar esta ética do não mal, construindo as bases de uma nova ética? Na medida em que o bem não é tão universalmente abstrato, nem tampouco pode ser relativizado a extremos que atentem contra a própria existência humana, a questão central colocada para a nova ética é como validar ou não um dado conjunto de ações humanas, consideradas bobas ou más. A razão comunicativa defendida por Habermas, por exemplo, pretende atacar esse problema, vislumbrando o consenso entre indivíduos construído em um contexto de diálogo enquanto alternativa viável. A diferença básica com relação à razão moderna é que no agir comunicativo não existe validação a priori do que quer que seja. As verdades são construídas pela interação mútua dos indivíduos, cujo debate desembocará em soluções para as diferentes questões em jogo. Nesse sentido, a razão comunicativa está em pleno acordo com a ética, pois não possui pretensões de validade absolutas. As pretensões se constroem do espírito crítico e da necessidade de encontrar uma validade de maior legitimidade. Educar para uma nova ética significa, pois, ter consciência dessas limitações, não perdendo de vista o fato de que o discurso ético, tal como ocorre com o discurso filosófico, é construído em termos de permanente tensão entre a contingência histórica e o desejo de universalidade. Devemos ter também uma preocupação com a formação teórico-científica, sociopolítica e filosófica do profissional docente? O que é que a senhora acha disso, professora Melissa? Bom, nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Existem algumas reflexões que são necessárias sobre o papel social do professor para com a sociedade e os caminhos para que ele exerça a profissão com qualidade. Para que ocorra essa qualidade no trabalho, existem mudanças no relacionamento do professor com seus alunos e nas ações didáticas adotadas para a socialização do conhecimento. Socialização essa necessária para uma sociedade equilibrada em todos os aspectos. A educação pode ser tomada enquanto prática social a qual se vincula a determinada visão de mundo, transformadora da realidade ou não. Considerando a dimensão transformadora, a educação consegue, entre outros fins, promover o autoconhecimento do educando enquanto ser pensante e construtor da sua existência subjetiva e histórico-social. Sim, há um aspecto cíclico, mas que não retoma ao mesmo ponto de origem, pois seriam dimensões diferentes, uma vez que os valores analisados estão em constante mutação. Trata-se, então, de levar quem se educa a posicionar-se criticamente em relação à natureza, à sociedade, ao mundo e ao tempo em que vive, a fim de que eles também possam ser promotores desse mesmo agir. Professora Melissa, no contexto da formação de gestores, é possível dizer que existe uma ética aplicável à gestão educacional? Sim, claro. O conceito de gestão escolar é relativamente recente e de extrema importância, na medida em que desejamos uma escola que atenda às atuais exigências da vida social, formar cidadãos críticos, oferecendo ainda a possibilidade de apreensão de competências e habilidades necessárias e facilitadoras da inserção social. É preciso que educadores e gestores se reeduquem na perspectiva de uma ética e de uma política, no sentido de criar novas formas de participação na escola pública, por exemplo, registrando e divulgando o que os alunos e comunidades pensam, falam e escrevem sobre o autoritarismo, a liberdade da escola pública e as desigualdades da sociedade brasileira. É tecendo redes de falas e de registros de ações e intervenções que surgiram novos movimentos de participação ativa e cidadã. Isso permite pensar a gestão no sentido de uma articulação consciente entre ações que se realizam no cotidiano da instituição escolar, bem como seu significado político e social. Então, claro que a ética tem clara relação com esse processo. É difícil pensarmos que, diante de tudo que falamos agora, dentro de um mundo extremamente globalizado, de complexidades sociais, quando falamos em gestão, pensamos imediatamente em um aspecto que não é considerado simplesmente ético, como, por exemplo, o lucro. Mas é possível, na sociedade de hoje, pensarmos em aspectos éticos, atendendo às necessidades que efetivamente estão próximas, tanto dos gestores quanto das escolas. Professora Melissa, chegamos ao desfecho de nossa videoaula. Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigada. O prazer foi todo meu e espero estar com vocês nas próximas videoaulas. Diante de tudo que foi discutido, entendemos que à dimensão ética estão atribuídos valores, princípios, hábitos e comportamentos que são perpassados de geração a geração através da cultura.
percebemos que a ética também parte de uma perspectiva subjetiva, haja vista que os sujeitos constroem suas ações com base em suas próprias percepções, partindo dos princípios e valores que aprendem ao longo da vida em sociedade. Aprendemos que a ética também é influenciada por um certo relativismo, porque as concepções do sujeito ético são interpretadas a partir do tempo histórico e da localização geográfica, implicando dizer que o cenário ético reflete o contexto da cultura. Isso significa também que esta mutabilidade de valores e concepções indica um processo de gestação contínua do ser humano e do mundo. Compreendemos que a educação neste cenário também é um processo em construção e influencia diretamente na formação, abandono e ou perpetuação destes valores, contribuindo para a construção da ética em diferentes grupos e sociedades. Ética, educação e cidadania estão, portanto, intimamente relacionadas. Podemos promover ações para o fortalecimento dos laços éticos na busca de sujeitos, organizações e sociedades mais justos? Esta é uma pergunta que fica para a sua reflexão. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa você já sabe, a ação é comunicativa.